E aí galera, eu tô aqui com o Charles, pra mim o dublador, o melhor dublador que tem. Tá bem errado. A opinião é minha, eu que sei. Então tá bom. Pra mim é o melhor dublador. A primeira pessoa famosa a me dar entrevista. Por que aranhas? Por que não podia ser cigões borboletas? Harry! Charles é um cara super carismático, super... E com cara de sono, certo? Cara, tá na hora de virar herói. Então vamos para as perguntas, Charles. Tu é uma pessoa que tu trabalha com a tua voz. Tu toma quais cuidados com ela? Teoricamente nenhum, mas geralmente eu tento não falar de manhã, assim. Logo quando eu acordo eu espero um pouquinho, que às vezes um pouquinho demora algumas horas. Só 3 horas, não sei, mas... Se eu estiver sozinho em casa, por exemplo, inclusive, é um silêncio total. Da minha parte, pelo menos, porque televisão e caixa de som é tudo mais alto. Acho que só. E quando eu tô vendo que eu vou ficar rouco, eu tomo algum chá, assim, com alguma maçã. Que mais? Acho que só, mas eu devia ter mais cuidado mesmo com a voz. Fora a tua mãe, quem foi serviu de inspiração pra te ser dublador? São muitos... Mas a principal é a tua mãe, com certeza. Com certeza, ela que me botou nesse meio, ela que me ensinou em casa, inclusive. E você já dublou alguma coisa assim, fora em casa? Eu não lembro se a gente dublou junto. Pode ter rolado. Quando tu era criança? Tem que perguntar pra ela, inclusive, eu gostei. É quando eu era criança, depois mais velho. Adolescente, inclusive, eu acho que não. De adolescente pra adulto, acho que não. Ela parou de dublar? Parou de dublar, eu nunca sei quanto tempo faz, acho que tem uns... Agora acho que tem uns 3, 4 anos. Acho que é isso. E tu não pensa em fazer alguma coisa com ela? De Seja dublagem? alguma coisa independente? O que? De dublagem? Porque aí pra isso tem... Ela não quer mais dublar. Então entendi. aí tem esse caso também, por exemplo. Sempre quando eu vejo algum estúdio, algum diretor que é amigo dela, fala, pô, vou chamar tua mãe pra dublar um negócio. Eu falo, olha, pode tentar, mas eu duvido que ela aceite. Né? Que ela não tá mais afim de dublar, não. E eu também não posso chamar ela pra fazer alguma coisa porque eu não sou diretor, então eu só sou dublador mesmo. E se tu fosse escolher um personagem que tu ainda não fez, um gênero de personagem, tu já fez vilão, mas qual seria assim? Alguma voz que tu ainda não fez e quer tirar? Embora tu deve ter feito quase todos os tipos de vozes. Eu geralmente faço personagens engraçados, que me botam pra fazer personagens engraçados, de desenho, de filme, enfim. Vamos para a lua, oh, leva a gente para a lua. Vilão é uma coisa que eu faço pouco. Minha voz geralmente combina mais com adolescente. Falar com então... o Charles, perguntar algum papel que ele não tenha feito, porque ele fez muita coisa. E eu não o lembro histórico de nada. dele é uma tripa assim enorme, mas enorme mesmo. Então é difícil perguntar isso. Por isso que eu acredito que ele já deve ter feito quase tudo. Mas tem um negócio também de, por exemplo, como a minha voz é mais adolescente, essas coisas não dá pra fazer um personagem mais sedutor, digamos assim. Mas acho que eu responderia mais vilão, fazer mais vilões. Eu acho que até pra treinar, digamos assim, sabe? Já que eu não tô acostumado a fazer, pra dar uma treinadinha, digamos assim. Tô nada, eu faço poucos. Fiz poucos, eu acho, sei lá, porque eu lembro agora sobre Joffrey, Game of Thrones. Leva-me vinho. Rápido, o bolo está seco. Kai Parker do The Vampire Diaries e o Ivar do Vikings. São os 3 que eu lembro agora. Se você perguntar de personagem de comédia, eu vou falar uns 10 aqui. Tu falou de sedutor, mas um dos que eu mais gosto, que é daquele filme que eu te falei, ele é super sedutor, até porque ele tem muito amor próprio. Como é que é o Charles em relação ao Tanner? Ele é como ele? Não. Como é que é aquela frase que ele falou no espelho? Oi, pequeno eu. Que bonitão. Eu não lembro dessa frase. Ele olha pro espelho e diz, olá, pequeno eu, se olhando no espelho. Eu só lembro quando eu dublei, eu tinha que fazer a voz normal. E ele dava uns desafinado assim, do nada. E do nada ele fazia uma voz grave, assim, Olá, moça da caixinha. Vamos bater um papo? falando com ele, inclusive justamente com ele mesmo, sabe? Ou com as meninas, dando em cima das meninas lá. Fazendo uma voz mais grave. Gostou do dublagem? Eu achei divertido, eu gostava dessas, mas eu gostava mais dessa parte que ele ficava meio louco, digamos assim. Dava uma mudada na voz. Não na parte grave, mas na parte mais engraçada mesmo. Que é a parte que eu realmente gosto.
Oi, é o tamanho médio. Falando em Disney, mundo Disney, eu gostaria muito que tu fizesse uma produção Descendentes, que tá super em alta. Tu sim. acha que de repente poderia acontecer futuramente, ou não é do mesmo estúdio? É meio difícil, porque eu dublo no Rio, é de São Paulo. e Descendentes é de São Paulo. O que pode acontecer é igual o caso do Teen Beat Movie, do Tanner, que eles queriam que eu fizesse o Tanner. Eu não lembro se eu já dublei esse ator, eu acho que não, mas digamos que eu já tenho dublado. A Disney ela tenta manter os mesmos dubladores sempre, independente de qual estúdio que tá. Então eles me escolheram para fazer o Tanner lá no Rio de Janeiro. Aí no caso foi eu e mais 2 dubladores que eu não vou lembrar agora. Um homem e uma mulher, eu acho. Do primeiro filme. Só nós 3 do Rio. E aí o filme inteiro, o resto, foi todo feito em São Paulo. Na verdade foi ao contrário. Foi o original, digamos assim, feito em São Paulo. Todo mundo fez lá e a gente que sobrou pra fazer no Rio. E aí no segundo filme foi só o meu personagem tinha, só o Tanner, que continuou. Quer dizer, dessa galera do Rio, só eu continuei. Então eu fiz sozinho no Rio. Eu acho que eu até fiz antes de São Paulo, que a gente tava com medo até de mudar o texto porque não sabia o que a galera de São Paulo ia fazer. Porque se fosse no mesmo estúdio, não, tava pra mudar e tal, adaptar as coisas. Mas, enfim, aí foi isso. Então, no caso de Descendentes, só se aparecer, por ser em São Paulo, estou explicando, por ser dublado em São Paulo pelo Rio, só se aparecer algum ator que eu já dublei e a Disney queira que eu faça esse ator. Entendi. Aí eles mandam lá pro Rio pra eu fazer. E a melhor viagem que tu já fez assim? Eu vi uma foto da Itália que tu disse que a Melhor Havaianas viagem? deveria te indenizar. Pois é, minha Havaianas, a parte do dedo lá, ela arrebentou, eu fiquei chateado, eu fiquei andando descalço, né, por Nápoles. Aí todo mundo olhando, falei, dane-se. Aí eu achei uma Havaiana, dane-se, eu perdi o chinelo aqui na Itália, arrebentou aqui na Itália. São viagens diferentes, eu gostei muito da Disney na segunda vez que eu fui. Que a primeira vez foi muito corrida, a segunda vez foi mais programado, embora tenha tido 2 dias a menos, foi mais programado. E foi já a minha segunda vez mesmo. Então a primeira vez eu tava tipo super em êxtase com tudo. E aí são coisas diferentes. Da Disney eu gostei muito da segunda vez que eu fui. E a experiência que eu tive justamente na Itália, que foi uma viagem praticamente meio que sozinho. Porque lá eu encontrei uma amiga minha. E aí ela estava estudando lá, então ela não tinha tempo livre toda hora. Então eu saía, fazia as coisas sozinho e tal, e morria de medo, de me perder, sei lá, algum policial me parar, falar italiano, não sabia falar inglês, e eu não conseguia falar inglês direito, que eu não domino tanto. E aí eu falei, meu Deus do céu, vai dar muito ruim. Mas foi uma viagem maravilhosa, eu adorei e gostaria muito de voltar. E a tua carreira como youtuber? Como surgiu a ideia, de onde foi, por que um dublador quis fazer um canal do YouTube? Até porque agora é moda, mas quando tu começou não tinha muita gente. Eu acho que só tinha. Não, o Charles. Mas tipo, agora qualquer pessoa, até eu, tá fazendo um canal do YouTube, é a coisa mais comum do mundo. Mas naquela época tu era dublador, foi pra chegar mais próximo dos teus fãs. Então, eu fazia TwitchCam, que era as lives no Twitter, em 2007, não sei, não lembro, 2009, um negócio desse. Aí passou um tempo, eu já tinha um canal no YouTube, já tinha botado algumas coisas lá, mas nada filmado, porque eu não sabia editar e tal. Aí eu fui correr atrás disso. Eu procurei no próprio YouTube mesmo, como se edita e tal, as coisas, o básico mesmo. E os meus vídeos são muito tranquilos, são só cortes. Ou alguma inserção de alguma imagem e tal, então é bem tranquilo. Então eu comecei tipo, mais como um hobby e depois eu fui percebendo que tipo, tava ganhando visibilidade, aí eu falei, vou continuar porque a galera vai ver que tipo, vai conhecer um pouco mais da dublagem. Embora o meu canal seja muito, eu chamo de egoísta, porque só tem eu geralmente. Por exemplo, o do Wendel Bezerra, ele tem o estúdio dele, então ele consegue conversar com vários dubladores que vão lá. Eu gravo em casa e não quero levar ninguém lá pra minha casa. Então eu sou praticamente sempre sozinho. A não ser quando eu vou pra algum outro lugar, encontro dublador, já fui na casa da Mabel César e tal, da Rainha. Já comi pimenta, nossa, wasabi, já levei choque, enfim. Aí acho legal no caso que era pra mostrar os trabalhos e tal, e pra mostrar também mais ou menos como funciona a dublagem, tipo, de formas diferentes. Aí às vezes eu tava com medo de ficar meio repetitivo
ficar no meio repetitivo dos assuntos, mas eu vi que a galera tipo, tava gostando e tinha muita gente sempre perguntando a mesma coisa. Então acho que não vai, né? Além das frases. Eu falei, não vai ficar tão repetitivo porque a galera tá sempre perguntando a mesma coisa. Eu termino o vídeo e falo, aí tipo, gravo outra. Mas o que aconteceu com não sei o que você vai dublar? Eu falei, eu expliquei isso no vídeo anterior, gente, pelo amor de Deus. Enfim. Mas eu gosto de fazer, só falta um pouco de tempo pra fazer. Né? Você não vai fazer. Eu vou fazer. Ravena Gatinha, bora no cinema? Tem algum personagem que tu já recusou? Deve ter tido, porque às vezes a gente não pode fazer tudo. Não. Você arrependeu de ter recusado? Então, a gente teoricamente aceita fazer qualquer coisa. Tô tentando lembrar alguma coisa agora que eu recusei. Eu acho que eu não recusei fazer nada. Sério? Eu já tive opções de recusar, mas aí depois conversando eu falei, não, tá, vamos fazer. Tipo o caso do Ben 10 que tu comentou. Do Ash, perdão. E aí... Ben 10. Nunca recusei. É que eu fiz o teste e tal, Do e aí falei, posso recusar, o que você quer que eu faça? Eu falei, Charles, se você não dublar, alguém vai fazer. Eu falei, tá bom. Você jogou em tudo. No começo foi meio estranho, mas tudo bem. Mas tipo, tem personagens que não tem nada a ver com a gente, que são erros de diretores, no caso, de escalação. Por algum motivo, não sei explicar exatamente qual. Já me chamaram para fazer em desenho mesmo, no caso. Tipo, um coroa de, sei lá, 50 anos. Eu falo, minha voz não alcança esse cara, nunca. Não, mas faz aí, são 3 falinhas só, 3 falinhas que vão... Quem vai ver assistir vai falar, nossa, que errado isso aí. E outra coisa também foi um cara mais velho, só que ele foi uma série, é uma série, tipo, tem um tema, mas cada episódio era alguma coisa, tipo de reforma, sei lá o que era. Aí era um cara de uns 35 anos, mais ou menos, que na época, ele deve ter uns 10 anos já. Tipo, se a minha voz hoje em dia já não consegue fazer exatamente o cara de 35 anos, imagina 10 anos atrás. E aí a gente fez e tal. Eu espero que isso nunca tenha ido ao ar, né? Porque deve ter ficado horrível. Assim, como youtuber, tu pode estar vendo que vários youtubers estão lançando livros. Você lançar algum livro sobre a tua carreira de dublagem ou de youtuber, os dois relacionados, tipo, super adoraria a ideia. É uma ideia legal, mas eu não consigo me imaginar explicando. Não consigo imaginar, tipo, escrevendo minha história. Eu acho que não tem nada demais. Tu não gosta de escrever? Eu gosto, tipo, não escrevo muito, mas tipo, eu nunca parei pra pensar nesse caso de escrever um livro, alguma coisa. Não, além de não ter parado pra pensar, eu não consigo me ver escrevendo alguma coisa da minha história. Eu acho que eu não tenho muita coisa pra acrescentar pros outros. Eu acho que o canal do YouTube já serve pra isso, pra explicar algumas coisas, algumas dúvidas. Assim, de repente fazer alguns livros com algumas fotos de bastidores, quando tu era criança, alguma fala, personagens que tu fez. Isso daria para trabalho, por exemplo, no sentido de mostrar os personagens, essas coisas de direitos de imagem. Da própria, tipo, tinha que falar, vou falar com a Warner, com a Fox, com a SBT, com a Globo, enfim. Mas mesmo sendo uma foto tua, digamos, interpretando, daria problema? Não, uma foto só minha, não. Acho que só mencionar, acho que não. É que eu não conheço muito esse negócio do lance de direitos autorais, mas eu sei que botar a foto aí daria problema. Mas eu nunca pensei, não sei. Eu não vejo, por enquanto eu não vejo por que não. Pensa na ideia, Charles. Dá pra presente pros teus fãs um livro. Assim. Vamos pensar. Bom, Charles, agora só um bate-bola pra terminar. Certo. Comida favorita? Feijão com arroz, macarrão, carne moída, comida japonesa. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Que até me perguntaram isso um dia desses. Um dos meus amigos perguntou isso. Aí eu respondi feijão com arroz e macarrão, carne moída. Mas Batata frita. Batata frita eu gosto do McDonald's, acho muito boa. Aí eu lembrei de comida japonesa. O que mais? Chocolate, gosta? Chocolate eu gosto, geralmente um pouco mais amargo. De 40% a 60% mais ou menos, geralmente. Mas não tem preferido Ferreira? Não, eu não sou muito fã de doce, na verdade. Às vezes eu tenho uma vontade absurda de comer doce com chocolate, inclusive específico de chocolate, específico de algum doce, sei lá, torta de limão, sei lá, alguma coisa assim. E pudim eu gosto muito. E uma viagem que tu ainda não fez e gostaria de fazer? Todas as que eu não fiz. Eu só fiz poucas. Em algum lugar assim específico que tu ainda quer ir de repente esse ano? Esse ano? Se eu tivesse muito dinheiro, eu gostaria de ir pro Japão. Gostaria de voltar pra Europa.
Podia ter sido pra Roma mesmo, de novo não li. Que mais? Gostaria de conhecer Paris, porque eu fiz uma escala em Paris, mas não conheci nada direito, eu só fiquei algumas horas lá, mas foi tipo, nossa que legal, era correndo. Não entrei em lugar nenhum, nem comi, nada. A Disney sempre. Eu não gostava de parque de diversão, mas enfim, eu acabei me apaixonando. Acho que eu gostaria de São Francisco, nos Estados Unidos, eu gostaria de dar um pulinho na Argentina. Mas acho que Japão, assim, um desejo maior mesmo seria Japão. Foi uma coisa que eu sempre penso desde criança, sempre pensei desde criança, porque eu sempre gostei muito de mangá e de anime e tal. Então eu queria conhecer o local dos animes, porque eles usam muito, nos próprios animes e tal, eles usam muito a referência de lugares. Tipo, às vezes eu vejo algumas comparações, sei lá, do anime, aí embaixo tem uma foto do local, eu falo, esse lugar existe mesmo. E às vezes são coisas simples, sabe? Mas só de estar lá acho que já seria o máximo, porque o pouco que eu conheço da cultura japonesa já me encanta. Tem umas coisas meio estranhas, mas o pouco que eu conheço me encanta, eu gostaria muito de conhecer. Talvez nas Olimpíadas agora, que eu não sei quando que vai ser, acho que ano que vem, talvez, 2020, 2022, um negócio desse. E aí eu gostaria de conhecer. Que massa. Charles, muito obrigado pela entrevista. Para finalizar, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os teus fãs e para as pessoas que, sei lá, pensam em ser dublador ou youtuber e querem seguir a tua carreira, espelham em você. Eu sempre tenho que estudar bastante no sentido de dublagem, tem que fazer curso de dublagem. E para ser dublador você tem que ser ator, então tem que fazer curso de teatro também. Ter muito tempo livre logo nesse começo para você ir para os estúdios, porque não é um estúdio só, são vários estúdios. No Rio de Janeiro tem uns 18 estúdios, em São Paulo tem mais ou menos a mesma quantidade. Você tem que estar no Rio e São Paulo, que são os focos ainda de dublagem forte e com qualidade. Tem alguns estúdios que são uma porcaria, inclusive. Mas não são, quer dizer, São Paulo, no Rio também tem alguns estúdios que não são muito bons. Mas falando assim, tipo de qualidade total mesmo, de áudio, de dubladores e tal, porque eles pegam pessoas que nem são dubladores para dublar. Então você tem que se especializar, quando você se especializar tem que estar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, nas capitais. Curso de teatro, curso de dublagem, para dublagem mais ou menos isso. O tempo livre seria para ir nas empresas, para você se apresentar, se mostrar quem você é, para você fazer testes de voz para a empresa te conhecer. Não vai ser já para passar para algum personagem, vai ser para a empresa te conhecer, para os diretores te conhecerem, quando eles precisarem de vozes novas para chamarem vocês. YouTube eu não sei, eu comecei tipo meio que do nada, assim, aprendi tudo no próprio YouTube mesmo, então acho que o estudo seria no próprio YouTube, sabe? Analisando, ver o que você quer falar, como se você vai se comportar na câmera, que é diferente geralmente do jeito que você conversa com as pessoas, seus amigos, normalmente, porque você quer chamar atenção, então você tem que estar mais sorridente, digamos assim. O que mais? Acho que só. É isso, o resto você consegue aprender no YouTube, no próprio YouTube mesmo. Bom, é isso, galera. Muito obrigado, jovens. Como é que é, jovens? Valeu, jovens. Como é que tu começa, Charles? E aí, jovens, beleza? E aí, jovens? Meu nome é Charles Emmanuel e você está no Dubladeando. Valeu, jovens.